Oi, oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conectar-se. Antes de mais nada, eu preciso que vocês nos ajudem a crescer o nosso canal, curtindo, compartilhando, comentando, que a gente leve o nosso canal a mais pessoas. Hoje eu recebo uma pessoa muito especial na minha vida. Ela acompanhou grande parte da minha vida e eu trago ela para vocês porque eu acredito que ela pode trazer para vocês mais conhecimento e pode ser um papo bem diferente e bem legal. Então, com vocês, a nossa psicoterapeuta Marilene Bezerra. Mari, seja muito bem-vinda. Eu tô tão feliz que tu aceitou meu convite, que a gente tá tendo esse momento nosso. A gente se conhece já há bastante tempo, então eu acho que vai ser muito legal. Acho que tu tem muito a acrescentar. Então eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda a esse podcast Conectar-se. Ai, muito obrigada. Eu que fico lisonjeada de tu ter lembrado de mim, assim. Então, tu falou, a gente se conhece há muito tempo e para mim é muito gratificante ver que tu já tá dando os teus passos aí. Eu que sou grata. Muito obrigada também. Ai, capaz, meu Deus. Mari, a gente sempre começa querendo saber a história, né, do nosso convidado. E aí eu quero saber de ti, quem que é a Marilene? Marilene tem uma história de vida bastante profunda. Então, a minha jornada dentro do autoconhecimento começou já com 7 anos de idade, né? Onde eu tive a consciência que a minha mãe havia morrido, né? Então, eu perdi a minha mãe com 4 anos de idade, e só que assim, eu lembro do dia do velório dela, eu lembro de muita coisa. Só que quando tu é criança, tu não sabe o que está acontecendo, né? A criança vê a movimentação, vê que tem algo estranho, sente, então eu sentia muito que tinha algo muito estranho acontecendo. Mas o meu pai, ele não falava assim o que era, né? E aí quando eu estava com 7 anos, ele chegou e falou: "Olha, pai precisa ter uma conversa séria com você. Então, você vai começar a ir para a escola, você vai ver os teus amiguinhos chegando com as mães vão levar, e a tua mãe nunca vai poder te levar na escola." E aí eu perguntei: "Mas por que, pai?" Aí você entendeu um pouquinho, né? E aí ele falou: "Olha, porque a tua mãe morreu." Então, o choque da palavra morrer, para mim, aos 7 anos, foi assim, imenso, né? E aí eu fiquei, mas morrer? O que é morrer? E aí eu comecei a bombardear o meu pai de perguntas. E ele foi ficando meio que encurralado, porque dentro do que ele entendia, ele tentou explicar, mas cada vez que ele respondia, eu perguntava algo em cima, né? E Nossa. aí chegou o um momento que eu perguntei: "Mas tá, o que é morrer? Para onde a gente vai? Onde é que tá minha mãe? Ela desapareceu? O que aconteceu?" Oh, meu Sabe, Deus. perguntas que as crianças começam a fazer. E meu pai, ele ficou tão encurralado que chegou em um momento que ele disse assim: "Olha, minha filha, isso é coisas de Deus. O pai não sabe explicar." Nossa, que Porque lindo. o pai não sabe explicar porque o pai não estudou. Mas quem estuda e as pessoas que vão atrás de conhecer, de estudar, elas sabem. E para mim, o meu pai me deu a maior riqueza que ele podia me dar na minha vida. Hoje eu entendo isso, né? Porque naquele instante que ele falou isso, que as pessoas que estudam sabem, ele instalou na minha mente Sim. a necessidade, a vontade, o desejo de buscar, de aprender, de conhecer. Então, ali naquele instante, para mim, assim, foi o que marcou, né? Que eu pensei: puxa, o que eu vou fazer quando eu crescer? Já sei, eu vou estudar. Então, se meu pai falou, né, que quem estuda sabe, então a criança, ela acredita no pai, né? No pai, na mãe. Então, para mim, aquilo era verdade. E eu acreditei com tanta verdade naquilo que realmente o que eu mais fiz
desde que eu tive uma liberdade da minha vida adulta, que eu pude ser independente, foi buscar, conhecer. Então, eu sou uma eterna buscadora, uma eterna estudante, né? Eu não paro de estudar, eu acho que, como Sócrates dizia, né, só sei que nada sei, isso é muito real, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa. E aí, nessas minhas buscas, é onde eu fui realmente buscar qual é o sentido da vida. Só que o sentido numa forma mais profunda, sabe? Não de forma superficial. E eu tive essa inquietação por muito tempo na minha vida. Era uma inquietação que não me deixava sossegar. Eu estava sempre perguntando, sempre questionando, sempre querendo saber mais. E até eu compreender de forma bem profunda qual é o sentido da vida, qual é o sentido da morte. Ela realmente existe? Por que ela existe? O que acontece com a gente? Por que Deus nos coloca aqui neste mundo, né? Será que é de forma aleatória? Será que é um joguinho? O que Deus quis dizer para nós, né? Então, todas essas questões eu tinha. E a minha vida, ela foi regida por isso. Tanto que aos 16 anos, né, eu lembro que eu estava assistindo TV em casa e eu fiquei pensando assim, puxa, mas se eu viver 80 anos da minha vida, eu vou passar 80 anos fazendo só isso? Indo para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa, sabe, aquela vida rotineira, cotidiana. Eu falei, não, eu vou buscar. Então, eu vou colocar uma mochila nas costas e vou sair ao mundo pesquisando, aprendendo, porque a vida não é só isso. E aí, naquele momento, eu decidi, né, como seria a minha vida. Então, eu coloquei um objetivo para mim. Eu só vou fazer as coisas que as pessoas normalmente fazem, como casar, ter filhos, formar família, construir carreira, a partir do momento que eu entender qual é o verdadeiro sentido da vida. Era meu único objetivo na vida, entender o sentido dela. E tu conseguiu essa resposta, Mari? Consegui. Consegui. Mas eu digo assim, ó, cada um de nós precisa encontrar essa resposta. Porque se eu der a resposta de qual é o sentido da vida de forma pronta, cada um com as suas crenças vai barrar alguma coisa. Porque para eu chegar a esse entendimento, eu fiz um caminho. Eu passei por experiências que me levaram a essa compreensão que hoje me trazem paz de espírito, né? Sabe, hoje eu realmente estou fazendo o que as pessoas normalmente fazem, só que hoje eu sei o sentido disso. Então, dá outra tônica para a tua vida. Nossa, Mari, que legal. Mari, e como chegou para ti essa área da psicoterapia? A psicoterapia, junto com a psicanálise, elas sempre chegaram de forma autodidata. Durante 11 anos, eu fui estudante de filosofia à maneira clássica, né? Mas eu já estava buscando outras coisas. Eu passei por diversas religiões, né, para entender o sentido. Então, eu fui buscar Deus, fui buscar o sentido da vida em várias religiões, né, para entender. E até que chegou o momento que eu encontrei a filosofia. E a filosofia, hoje eu entendo que ela é a base de todas as outras coisas, né? Tudo começa pela filosofia. E ali, estudando a filosofia, eu comecei a querer entender a mente humana. E aí, dentro já dos estudos da filosofia, eu fui me encontrando com os estudos de Carl Jung. Comecei a admirar os trabalhos dele, né? E aí eu também estava fazendo faculdade, e até na minha pesquisa de TCC da faculdade, eu quis fazer algo voltado para as questões humanas. E dentro dessas questões, eu falei sobre motivação. E aí é onde eu tive a oportunidade também de pesquisar sobre Freud.
entender. Então, eu comecei a ler vários livros de Freud, o que ele falava sobre a mente humana, né, sobre a psicologia, o que acontece com uma criança nos primeiros anos de vida, como é formado. Então, tudo isso eu fui estudando de forma autodidata, né? Na época eu só estudava filosofia, mas eu me aprofundava dentro do meu TCC da faculdade, né? E também fazia os estudos de Carl Jung, né? Pesquisava até por questões assim de eu entender. Na época eu estava estudando a astrologia arquetípica de Jung, né? Porque Jung, além de psicanalista e psicólogo, né, entendedor da mente humana, ele também era astrólogo. E aí eu comecei a pesquisar, porque nessa época também, paralelo a esses estudos, eu estava estudando a astrologia para entender o meu mapa. Eu queria entender, dentro dessas minhas inquietações, de onde eu vim, para onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, por que a minha vida era daquele jeito, né? E aí eu estudei as técnicas primeiro, então para você entender os cálculos matemáticos que existem, né, dos astros, e aí a gente entende que é uma ciência exata. A astrologia ela não tem nada a ver com adivinhação, como as pessoas costumam falar, né? Sim. Então ela é um cálculo matemático. Então é por isso que ela é exata. Só que eu observava o quê? Como eu estudava filosofia, a filosofia nos ensina a nos observar. O que está acontecendo? E observando a influência do astro e observando o que estava acontecendo na minha vida. Eu comecei a observar que, mesmo a técnica sendo exata, muita coisa não funcionava para mim. Aí eu questionava, eu dizia assim, puxa, mas se a astrologia é uma ciência exata, por que não dá certo para mim? Né? Então eu comecei a buscar resposta em cima disso também. E os estudos de Jung, né, de Carl Jung, e de Freud começaram a me levar a um entendimento de que existe, pode até existir a influência do astro lá fora, mas existe algo dentro de nós que comanda todas essas coisas, que pode determinar muito mais do que a influência astrológica. E eu comecei a perceber que existem dentro do nosso inconsciente, então através do estudo das questões inconscientes que Jung colocou nos livros dele, né, a questão dos arquétipos, né, o simbolismo dos arquétipos de Jung, eu comecei a entender que existem crenças, padrões de comportamento instalados na nossa mente que determinam as nossas escolhas, e isso rege praticamente toda a nossa vida. Tanto que Jung disse uma frase uma vez, que ele disse assim, né, você vai ser levado a várias experiências na tua vida de forma inconsciente e você vai chamar isso de destino. Nossa. No entanto, se o destino é regido o quê? Pelo teu próprio inconsciente. E aí eu comecei a entender por que mesmo os astros dizendo, vai acontecer tal coisa ali na tua vida, em determinado ponto, em determinada fase, isso não estava acontecendo para mim. Porque a minha mente estava cheia de crenças limitantes. Que faziam com que as coisas não acontecessem da forma que estava sendo dita ali, ou mostrada pelos astros, ou regida pelas influências. Mari, e aí eu comecei... Desculpa. Não, só deixa eu te perguntar uma coisa, no sentido de que, assim, se no teu mapa, tava isso, e tu tinha crenças que te limitavam acerca de tu não conseguir aquilo que estava no mapa... Como que tu conseguia construir o fato das coisas acontecerem para ti? Eu não sei se eu consegui perguntar certo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pensar. É porque eu fiquei pensando assim, digamos, algo tá ali, digamos, né? Não tá certo, mas tá ali. Essa crença que eu tenho tá me limitando a eu atingir aquilo ali. Eu tendo a consciência disso, isso não é... Ai,
Eu perdi, eu queria te perguntar, mas eu perdi. Vamos continuar que vai voltar. Não, eu mais ou menos entendi. Tu quer dizer que isso não seria o suficiente para você resolver a questão? Isso, no sentido Eu, de que tu traz pra consciência, tu tem a tua resposta, tu sabe que daí, então tu vai ver que tu tem essa crença ali, e o que que tu precisa para conseguir resolver isso? então, aí esse é o ponto-chave, né? Porque eu também, dentro das minhas crenças, quando eu via o meu potencial, eu não acreditava nele. Eu dizia, nossa, tá errado isso daí. Várias vezes eu voltei lá na minha certidão de nascimento para ver se meu horário de nascimento não estava errado, ou se a data de nascimento não estava errada. Eu falei, não tem, mas não pode. Como é que parece que estava falando de uma outra pessoa? E aí eu entendi que você precisa, não basta você saber, entende? Então, por exemplo, assim, eu sei que eu tenho um potencial para ser uma excelente profissional na área psicanalítica, Uhum. mas só que o meu momento, a minha vida, as minhas crenças daquele momento não me deixam atingir aquilo lá, porque eu vou dizer assim, eu não acredito nisso daí. Entendeu? A primeira coisa que vem na É. nossa mente é, eu não acredito, né? Isso daí não é possível, Uhum. né? Isso daí deve estar errado. E aí você sabe disso, você às vezes até gostaria daquilo, só que as coisas não se resolvem por si. Você precisa buscar ajuda, ajuda terapêutica. E aí eu comecei a entender que não bastava eu saber de tudo aquilo, os potenciais, as crenças, principalmente as crenças, né? Eu sei que tô me auto-sabotando aqui nesse ponto. Aí aonde eu comecei a buscar ajuda. Aonde começaram a chegar, né, os terapeutas, foram sendo apresentados para mim através de amigos. Eu acho incrível porque quando você está pronto para algo, o universo ele se abre de uma forma mágica e as coisas começam a chegar para você. Quando você está disposto também, né? Então Sim. começaram a chegar alguns terapeutas e eu comecei a experimentar algumas terapias que são até as que eu hoje, dentro da psicoterapia, acabo indicando de acordo ao diagnóstico da pessoa, aquilo que ela está relatando. Então eu vou indicando alguns processos também porque eu sei que isso é importante para ajudar a pessoa a sair daquele estado e conquistar aquele potencial que ela tem. Então foi isso que eu comecei a fazer, eu comecei a buscar ajuda. Mas Sim. enquanto eu estava achando que eu iria conseguir resolver, porque eu sabia, porque eu entendia, eu não saía do lugar. Tanto que eu lembro até hoje um dia que eu cheguei assim, tinha estudado todas as técnicas astrológicas, daí eu lembro que eu pensei assim, agora eu tenho a chave da Mega Sena, eu pensei, sabe? Agora eu vou conseguir arrumar um namorado que eu quero, agora eu vou conseguir jogar na Mega Sena e acertar, porque eu sei astrologia, eu sei os cálculos, sei exatamente. Então eu também cheguei a esse ponto de acreditar nisso, né? Agora eu tenho a chave que vai me dar tudo, né? E aí eu percebi no decorrer das observações, das auto-observações com o tempo, que não, que existiam outras influências ali que estavam operando. E aí, Nossa. onde as coisas começaram a dar errado, né? Eu pensava, mas o que será que tem de errado, né? E aí eu comecei nos estudos de Jung, né? Da mente humana, de Freud. E eu comecei a me apaixonar por isso. Por quê? Porque é um universo gigantesco que existe dentro de nós, dentro da nossa mente. E a nossa mente, ela é programada desde o útero da nossa mãe. Eu comecei a entender que tudo começa, uma programação do que tu vai ser na tua vida adulta já começa por ali. O ambiente que você vive, né? A vida dos seus pais, as condições que eles vivem, as crenças que eles têm também. Então leva toda a crença familiar. Tudo isso vai gerar um banco de dados dentro do inconsciente da criança, dentro do útero já. E Nossa. aí, na nossa vida adulta, a gente começa a reproduzir essas programações.
E por isso que, mesmo que existam outras influências externas, sejam de astros, sejam de informações, comunicação, mídia, você vai viver aquilo que você está programado para viver. Então, e vai contar também aquilo, a educação que você tem na infância, a escola que você frequenta, tudo isso vai dando uma programação. A tua mente ela vai recebendo essa informação, vai registrando, vai colocando um código, né? Vai deixando um código lá registrado no universo. É isso aqui é a minha vida, isso aqui eu sou. E a gente passa a se identificar com aquilo. Uhum. Só que na nossa vida a gente começa a ter sofrimento. E aí o sofrimento nos leva a questionar. O meu primeiro sofrimento mais profundo foi aos 7 anos, quando eu me deparei com a palavra morte. Então, ali gerou uma inquietação dentro de mim, uma perturbação, um sofrimento gigantesco. Por quê? Porque eu pensava assim, por que todo mundo tem mãe e eu não posso ter mãe? Por que todo mundo tem a sua mãe? Então, chegava no dia das crianças, por exemplo, eu ficava esperando, naquela esperança da minha mãe entrar pela porta, eu poder entregar a cartinha para ela, né? Então, eu pensava, por que Deus me tirou essa oportunidade? Sim. Entende? Então, esse sofrimento me levou à busca de entender. E isso, na nossa vida, todas as pessoas vão ter algum momento, alguma fase que vai ter esse sofrimento em alguma área da nossa vida. E aí a minha questão em relação a entender a mente humana é porque tudo está dentro da tua mente inconsciente. Nossa. Por isso que a psicoterapia e a psicanálise, para mim, é a chave. Quando eu comecei a entender esses estudos de Freud, de Jung, mesmo de forma autodidata, eu comecei a agregar isso a várias áreas da minha vida e comecei a reprogramar a minha mente. Reprogramar as minhas crenças, a ressignificar. Isso é cura. Por isso que é importante a análise, né, dentro da psicoterapia, por exemplo, ou dentro da área da psicanálise, porque você começa a ajudar a pessoa a entender o que se passa dentro da mente dela. Uhum. E principalmente o inconsciente dela. Quais são as programações que ela tem. Porque independente se o astro tal, ou se a tua família quer isso, quer aquilo de você, você não vai conseguir ser nada de diferente daquilo que está programado. Nossa. E é só através do entendimento, de algumas terapias que te ajudam a ir soltando, a liberando essas crenças, é que você começa a ressignificar a programação e, consequentemente, você começa a viver o teu potencial. Nossa. Entende? Então eu só comecei a viver o meu potencial, né, despertar esse meu lado terapeuta, por exemplo, quando eu me liberei das minhas crenças, crenças de baixa estima, de falta de confiança em si mesma, de crenças de, como é que se diz, de pobreza, sabe? Então você tem muitas crenças, às vezes religiosas, que te colocam limites na vida. Sim. Quando eu comecei a entender de forma profunda os ensinamentos da Bíblia, de Jesus Cristo, quem foi Jesus, o que ele falou, quando eu comecei a entender física quântica, né, como que funciona o átomo, né, inclusive eu sempre falo que de todas as religiões que eu passei, eu consegui encontrar Deus de verdade, foi na física quântica, porque eu tinha muita... eu tenho até hoje essa necessidade de entender a teoria. Então eu gosto de aprender, de saber, de conhecer, só que eu quero saber como é que aquilo de forma prática vai acontecer na nossa vida. E aí eu sempre me questionava, né? Então eu entendia, alguém me explicava alguma coisa, eu dizia, tá, e como é que funciona isso no meu dia a dia? Como é que eu vou viver isso? Como é que eu uso isso? Sim. E aí a física quântica me levou a entender de forma científica que o átomo
é a maior comprovação da existência de Deus. Então, é algo comprovado. Eu falei, a partir daquele momento, quando eu virei essa chave, eu costumo hoje dizer, quando as pessoas me perguntam, você acredita em Deus? Eu falo, eu não acredito em Deus, eu não preciso acreditar nele. Porque hoje eu sei que ele existe. É uma certeza que ninguém me tira. Nossa, que lindo. Por isso que eu falo para ti que essas certezas, essas conclusões que eu tirei acerca do entendimento da vida e da morte, da existência de Deus, foi pelo caminho que eu fiz. Então, é a certeza que eu conquistei, que às vezes não pode ser diferente da tua, pode ser diferente de outras pessoas. Sim. Por isso que cada um precisa percorrer o caminho. O sentido da vida, cada um precisa entender por si mesmo, né? Nossa, que lindo. Ô Mari, explicando a palavra psicoterapia, o que ela significa? Qual que é a diferença dela para outros tipos? Eu não sei se se a gente pode comparar a psicoterapeuta, a terapeuta, a psicólogo. Qual que é a definição dela nesse meio? É a união de duas palavras, né? Psico, que trabalha a mente, né? A psique, as questões voltadas para a mente humana, o inconsciente, essas coisas, e a terapia. Então, foi unida as duas coisas. Na prática da psicoterapia, eu vejo que ela é mais aberta. Por exemplo, assim, existe um diálogo, uma interação maior entre o psicólogo, o profissional ou o psicanalista, né? Junto com o cliente, com o paciente, né? Cada um chama de um jeito. Eu gosto de chamar de cliente, né? Mas tem uns que chamam paciente. Mas existe uma interação mais profunda, aberta, um diálogo mais assim, toma lá da cá, né? Aquela interação, diálogo construído. Por quê? Porque o psicoterapeuta vai escutar o que a pessoa está falando e ela está revelando coisas sobre ela. Então, o psicoterapeuta ele vai começar a dizer, olha, tu já pensou por tal lado? E que tal você olhar para essa questão assim? Tu já parou? Então, ele vai fazendo perguntas que vão levando a pessoa dentro da própria mente dela e respondendo. A própria pessoa responde, né? Sim. E aí, a prática da psicoterapia, ela precisa ser realizada por profissionais qualificados, né? Seja psicanalistas que têm um entendimento da mente inconsciente de forma profunda, ou psicólogos, né, que têm dinâmicas, técnicas específicas para ajudar a pessoa a esse entendimento. Por quê? Como eu falei, às vezes não basta as pessoas saberem que tem tal problema. Que às vezes eu atendo pessoas que chegam para mim e dizem assim, eu sei que eu faço tal coisa, que eu me saboto aqui. Ou seja, a pessoa tem consciência que ela está se auto-sabotando, mas ela não consegue sair daquele estado. E o papel do profissional, do psicoterapeuta, é através desse diálogo, a pessoa está falando e a gente está analisando a fala dela, o que ela está colocando para fora, porque o inconsciente está falando ali. Sim. E aí o papel do psicoterapeuta nesse momento é ter elementos, ter ferramentas dinâmicas, técnicas para conseguir fazer com que a pessoa vire a chave da própria mente. Sim. É ali que existe a cura. Eu ia dizer, bom, a gente se conhece há bastante tempo e eu tenho muito isso de querer entender por que eu tenho determinadas atitudes, qual que é o meu problema. Eu quero saber o que está acontecendo, por que sou assim. E quando eu acho essa resposta, eu começo a não me permitir errar ou sentir a mesma coisa, porque eu já tenho isso no meu consciente. Eu sou consciente de que tenho determinada situação onde eu penso, gente, eu não posso errar aqui de novo. Eu preciso agora agir de uma forma diferente. E essa dificuldade que ainda fica dentro, isso é uma coisa assim que acompanha a gente. E eu te digo assim, eu faço a terapia, enfim, mas é difícil da gente conseguir sair. Assim, eu não sei nem como a gente poderia dizer assim, quanto tempo que tu leva? Tem pessoas que levam uma vida, tem pessoas que levam, né, pouco tempo, anos, dias, meses. Mas como é difícil, assim, e realmente tu ter um profissional capacitado para te guiar, para te dar mais
te dar não é uma conclusão, mas te ajudar com mais, sendo com diagnóstico, não é nem diagnóstico, com uma precisão, assim, olha, se tu seguir por aqui, eu nem sei se existe isso. Olha, se tu seguir por esse caminho, eu já sou daquelas, eu adoro aquele que 1 mais 1 é 2. Então, eu quero saber, não, o que que é? Por que que é? E como que eu faço? Tá, mas se eu seguir o caminho, por que que não tá dando? E às vezes eu paro para pensar e muitas vezes a gente já conversou e tu já disse para mim, assim, que não adianta a gente saber, né? E a gente não ir buscar essa melhora, essa ajuda. Então, o que eu queria te perguntar também é, tu hoje, assim, como que tu agiria? Como que tu pode conduzir a gente a mesmo sabendo, a gente mesmo tendo essa consciência, na hora que a gente está sentindo aquela dor ou sentindo a mesma coisa, como que a gente faz para parar, assim, e ter essa virada de chave? Então, aí é uma coisa bem que eu gosto muito dentro da psicoterapia, porque ela é abrangente. Porque dentro da psicoterapia, por exemplo, a gente vai entendendo qual é o momento que a pessoa está vivendo. E existem outras ferramentas terapêuticas que nos ajudam a virar essas chaves. Por isso que eu não gosto de ficar presa a uma determinada, por exemplo, assim, um determinado dogma, dentro da própria terapia, da psicanálise, por exemplo, ou dentro da própria psicoterapia, achar que só isso vai resolver. Não vai, entende? Então, porque dentro até do meu próprio processo de cura, eu passei por várias terapias e várias ferramentas. Então, cada uma delas foi me ajudando a sair das minhas crenças. Umas crenças, quanto mais tempo a crença está instalada, mais ela demora para sair. Então, a gente às vezes vai se auto-sabotar no mesmo ponto muito tempo. E tem coisas até hoje que eu ainda olho e disse, gente, esse negócio ainda tá aqui, depois de tanta terapia que eu já fiz e ainda tá me incomodando. Ou seja, porque é uma crença mais forte. É uma crença que tá ali instalada e às vezes essa crença não é só minha. Eu tô carregando uma crença ancestral, familiar. É uma crença que a minha família toda tem. Então isso é mais forte para tirar. Sim. E aí, por isso que eu gosto de abrir as oportunidades para quem eu atendo. E aí eu vou olhar dentro do que ela está me relatando e vou dizer, olha, agora você vai estar precisando fazer tal técnica. Então, eu tenho alguns terapeutas que eu mesma fiz, então eu gosto de indicar terapias e práticas que eu já fiz. Eu não indico coisas assim que eu ouvi falar que é bom. Por quê? Porque eu não testei. E aí eu vou lá e indico aquela ferramenta. Uma das ferramentas que eu já de cara indico, a ferramenta do perdão, que é o Ho'oponopono. Né? Tem a outra técnica da Cristina Cairo também, de a oração do perdão, que eu gosto muito. Eu fiz e vi muito resultado. Então a gente começa a usar técnicas que estão disponíveis à nossa disposição e a gente pode utilizar também outras práticas terapêuticas, outras ferramentas. E a gente tem inúmeras, né? Então, por exemplo, já começa, por exemplo, com a constelação familiar. Sim. Aí a gente tem práticas de apometria, a gente tem a mesa radiônica, a gente tem, entende? Inúmeras ferramentas que vão nos auxiliando em determinados momentos específicos. E isso não é que a terapia, essas técnicas terapêuticas, elas vão resolver o teu problema. Eu sempre digo que não é o terapeuta que resolve o teu problema, é você mesmo. Sim. Só que a técnica, ela dá um empurrãozinho. Sim. Na verdade, Entende? vocês como guia, né? Se a gente Isso. procura, a gente busca um guia que nos leve para caminhos de cura. Se a gente vai se curar ou Isso. não, vai caber a gente. Mas o caminho é muito bom, sabe? Eu sou apaixonada, né? Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada. E muitas das coisas que hoje eu busco e que eu procuro, Mari, foi tu que me indicou.
Física quântica, eu Sim, lembro que a gente fez, acho que foi o primeiro contato que a gente teve. Eu lembro que tu me indicou Ho'oponopono, física quântica, as pessoas, eu fiz cursos, eu fui atrás depois, mas isso partiu de mim. Tu pode ter falado isso para várias pessoas que tu atendeu que não foram sim, atrás, que não buscaram. Né? Então, realmente, isso. o final é de cada um. Mas esse caminho, essa parte da qual que tu fala, olha, tem digamos, tem essa técnica, essa e essa, tu tá dando ali as opções para a pessoa conseguir se curar. E isso é muito lindo no teu trabalho. Eu tô, Sim. na verdade, a gente se conheceu por outro motivo, né? Por outra Aham. situação, mas eu acredito que isso que tu tá fazendo agora, meu Deus, e tem muito a ver contigo. Eu tô te ouvindo falar porque a gente não tinha conversado sobre isso, e é muito lindo te Aham. vendo falar. E realmente, se esse for o teu caminho, Mari, meu Deus, tu vai ter muita abundância em tudo. Não digo abundância em dinheiro, mas abundância no geral, sabe? Em tudo, bem completo mesmo. Deixa eu te falar. Uhum. Hoje, como é que funciona o teu trabalho? Tu atende de forma online? Como é que tá funcionando? Hoje eu faço atendimento 100% online, né? Por Tá. enquanto, eu não estou atendendo presencial. Mas, lógico, se surgirem pessoas para atender presencial, eu tenho um espacinho onde eu consigo atender, né? Uhum. Mas, normalmente, as pessoas que me procuram são de regiões muito distantes. Distante, sim. Já era assim, né, antes. Então, eu já estou acostumada há muito tempo de atendimento online. Sim. E É eu nós sempre, mesmo, né, Mari? A gente nunca fez sim, presencial, a gente sempre foi online. sim, eu acho que foi uma vez que eu fui presencial, que eu fui fazer uma palestra Sim, lá, né, sim, no teu espaço, mas a maioria das vezes foi online. E eu sim. digo que é uma ferramenta muito boa a tecnologia, porque não tem limite. Você pode atender alguém aqui da tua região, presencial, Sim. mas você pode atender a gente de outro lado do mundo. E aí hoje eu faço os atendimentos assim. Dentro da psicanálise, da psicoterapia, eu estou começando um novo empreendimento, né? Estou saindo de uma outra forma de terapia que eu sempre fiz, eu sempre atendi, né? O que eu mais tratava nas pessoas era terapia. Eu Sim. usava a ferramenta, eu usava através, né, da ferramenta da astrologia, as pessoas chegavam até mim. Mas o que eu fazia? Terapia. Eu sempre tratei, né, as pessoas de forma terapêutica. Só que Sim. eu comecei a perceber que eu fazia o atendimento tal, e como algumas pessoas, como você falou, algumas pessoas elas davam continuidade. Eu passava um processo terapêutico, até acompanhava, dava um mês ali, olha, se você precisar de ajuda, você me procura. A maioria às vezes não procurava, porque o caminho era tão completo que se a pessoa fosse fazendo, ela conseguia engrenar, né? Sim. Só que eu senti assim que às vezes algumas pessoas não conseguiam mesmo com isso e faltava um acompanhamento. E dentro da psicanálise, da psicoterapia, eu consigo acompanhar as pessoas. Então a pessoa ela vai ficar ou de 15 em 15 dias ela vai me ver, a gente vai conversar, ela vai relatar coisas, experiências. Então eu estou ali mais presente com ela. E antes, com outro trabalho que eu fazia um atendimento, uma consulta e deixava a pessoa por conta, né? Sim. Graças a Deus, né? Sempre deu muito certo os meus atendimentos, mas eu senti essa necessidade, assim, de forma mais profunda, de, por exemplo, dar suporte com mais profundidade para a pessoa. Não deixar ela assim, fiz tal, faz o processo e te vira, né? Sim. Então eu percebia que algumas pessoas elas sempre me buscavam depois, tá? O que eu posso continuar fazendo? Elas estavam precisando de um auxílio. E dentro desse trabalho que eu faço hoje, eu consigo isso, né? De ir acompanhando a pessoa, de pegar ela pela mão e dizer, tu entrou nesse caminho, agora vamos indo por aqui, né? Vamos alcançar voos dessa forma. E isso faz com que, não que eu queira que a pessoa fique comigo durante muito tempo. Eu Sim. sempre costumo dizer, eu quero que tu alcance o teu voo e suma. A partir do Sim. momento que você tiver curado e tô forte, tô firme, siga o teu rumo. Né? Eu sempre falo que os bons profissionais mesmos é aquele que o cliente nunca mais retorna pelo mesmo problema.
Ele pode retornar por outros, Sim. mas não pelo mesmo problema. Então, se a pessoa te retorna com o mesmo problema sempre, é porque você não está fazendo um bom trabalho. Então, eu olho para mim. Eu vou buscar o que dentro de mim também não está acertando. Sim, sim. Porque os nossos clientes acabam sendo um reflexo da gente mesmo. Mari, e a gente está num mundo hoje que eu digo que eu não sei, cada ano que passa parece que as coisas as pessoas estão ficando mais difíceis, assim. Como que é para ti agora, assim, tu tá dentro dessa parte mais do cuidado da mente das pessoas? Como que tu vê? Qual que é a tua visão, assim, em relação a tudo que a gente está vivendo, como as pessoas estão vivendo suas vidas? Então, eu vejo que a saúde mental hoje é extremamente importante. Por quê? Antigamente não se falava disso. Por exemplo, antigamente, se a gente dissesse para alguém, ó, preciso de um psicólogo, a pessoa dizia, mas eu não sou louco. Porque tinha essa crença de que só ia ao psicólogo ou psiquiatra quem fosse louco. Sim. Né? Hoje não, hoje a gente tem acesso às informações, as pessoas já conhecem muitas coisas, mesmo a pessoa que é leiga em qualquer coisa, ela abre o YouTube, ela escuta um podcast, ela escuta um profissional falando, ela começa a conhecer as coisas de forma gratuita. Hoje nem precisa pagar tão caro, né, para você ter acesso à informação. E aí eu vejo que hoje as pessoas elas estão perdendo o senso da realidade. A gente está vivendo num mundo assustador em várias situações. Por exemplo, hoje a tônica do momento é o tal do bebê reborn. Sim. Então, tu pode ver aonde está indo o nível de insanidade do ser humano ao trocar um bebê de verdade, né, uma criança, um ser humano, por algo de silicone, de borracha. E achar que aquilo é filho, né? Tem coisas assim absurdas que você ouve nas notícias, né? Esses dias teve uma pessoa lá que foi no SUS porque queria que a enfermeira tirasse a pressão ou medisse a febre do bebê reborn dela, porque Nossa. estava com febre. Então, ou seja, as pessoas elas estão perdendo a identidade. Já não se tinha antigamente, né? Já era necessário o tratamento da mente humana, da saúde mental. Hoje em dia isso está se perdendo demais. Por quê? Porque o acesso à informação ela tá demais. Então a gente tem acesso a tudo o tempo todo, a instantes. Então as pessoas estão perdendo a paciência. Hoje não se tem mais paciência com nada. Então tudo é muito rápido, tem que ser rápido. Né? Então tudo tem que ser instantâneo. Demorou um segundo, a pessoa já tem ataque de ansiedade. É verdade. E isso tudo tá presente em várias coisas na nossa vida. Está presente na nossa família. Então, dentro do relacionamento, as pessoas não conseguem mais se entender por conta desse imediatismo, por causa dessas insanidades, o sofrimento. A pessoa não sabe por que sofre dentro de um relacionamento tóxico, não consegue sair disso. A pessoa não percebe o que é tóxico dentro dela e daí costuma apontar só para o outro. Né? Então, a saúde mental começa isso, a gente ter autoconhecimento de quem a gente é. Aí você vai para o trabalho, você chega no teu meio profissional, as competições de quem é mais, quem pode ser mais, e a fofoca, as intrigas, picuinhas, né, inveja, isso tudo acontece que é uma extensão daquilo que a gente é. Não importa se você está na família, se você está no trabalho, se você está na igreja, se você está na rua, você vai levar consigo aquilo que você tem dentro de si. E aí, se você tem uma insanidade dentro da tua vida pessoal, você vai levar essa insanidade no teu trabalho. Você vai levar essa distorção da realidade no teu relacionamento. Então, né, as perturbações, elas vão te acompanhar. E aí hoje a gente vê um alto índice de feminicídio. Sim. Por quê? Da onde que vem o ciúme exagerado? A necessidade de posse do outro, de achar, se você não for minha, não vai ser mais de mais ninguém.
Pois é, né? Ou onde será que foi o erro de tudo isso? Eu digo das gerações anteriores. Será que foi na criação? Será em que momento que a gente se perdeu? Eu até te pergunto isso agora bem filosoficamente, porque eu tenho a minha pequena, sabe? A gente tenta não errar, sabe? A gente tenta dar Uhum. amor, a gente tenta fazer o melhor, mas a gente vê que as coisas estão acontecendo aí fora e já não tem mais controle de muita coisa, né? Então eu pergunto assim, onde será que a gente errou? Então, na verdade, onde começou, isso já pode ser muito, muito, muito lá atrás. Porque a nossa geração, a geração ali da década de 70 para 80, de 70 para frente ali, todo mundo precisa passar por terapia. Sim, Porque é todo mundo verdade. precisa. Porque era a época da repressão. Então são gerações, são ciclos geracionais, né? Então era uma época onde tudo era reprimido, tudo era feio, a gente aprendeu a reprimir as nossas emoções. Era uma época em que os nossos pais foram criados à base da violência, tudo era bater, tinha que apanhar para educar, né? As crianças eram educadas à base de xingamentos, de Sim. violência, de ter que bater, chinelada. Aí veio a geração que, quando tiver filhos, eu não vou bater. Aí a geração agora não bate, mas também deixou a criança solta demais, Uhum. sem limites. Então, tá começando, o negócio já começou lá, muito lá atrás. Porque repressão demais é ruim, tudo que é o extremo é ruim. É ruim, E sim. deixar solto demais é ruim. Uhum. Existe um meio termo, Aí estamos com que é essas o quê? pessoas todas doentes aí, tendo famílias, tendo Exato. filhos, gerando. Desculpa, Mari, te Porque interrompi. Não, tranquilo. Porque hoje em dia tem crianças tendo outras crianças para educar. Uhum. Ou seja, os pais, eles são tão infantis quanto os filhos que eles estão gerando. Uhum. E isso que a gente precisa tratar, por isso que a terapia é muito importante, para a gente começar a entender que nós temos a nossa criança interior, isso nunca vai morrer. Mas depois a gente já virou adulto, nós precisamos ter visões e comportamentos adultos. Por isso que a criança interna, ela precisa vir à tona e precisa ser olhada. Então, o trauma já começa lá na nossa infância, quando os nossos pais também não sabem o que fazer. Como você falou, né? Você está tentando acertar. E você tentando acertar, você vai errar. Com certeza. Então, já começa a gente se libertar da culpa, da cobrança de ter que fazer o certo, né? Primeiro que, qual é o certo? Né? Às vezes a gente fica se cobrando, fazer o certo, mas que certo é esse? Será que esse certo não é uma crença que eu tenho, ou que uma crença que me colocaram que tem que ser assim? O certo ele é muito relativo, assim como é a verdade. As pessoas falam assim, tem que ser a verdade, a verdade. Mas o que é a verdade? Você tem a tua verdade, eu tenho a minha verdade. Todo mundo, cada um de nós tem a sua verdade. Mas o que está acima dessa minha verdade, acima da tua verdade, o que é de fato real? É isso que a gente precisa começar a ter consciência. Para chegar nisso, precisa de terapia, precisa de autoconhecimento. O que eu digo que é o autoconhecimento? O que é que eu estou sentindo agora? As pessoas não param para perguntar isso. Por exemplo, a identificar suas emoções. Eu estou sentindo raiva, mas da onde vem essa raiva? Uhum. O que essa raiva está me levando a fazer? A raiva ela não é ruim. Então as pessoas, a igreja ou até algumas religiões ou algumas crenças, elas costumam demonizar a raiva, demonizar as sombras, né, que a gente tem, a tristeza, a melancolia. Mas gente, todas elas são importantes. Por quê? Vamos ver de uma forma de contraste. Você só consegue enxergar a luz se você ficar um tempo na escuridão. Uhum. Porque se você ficar só na luz, você não vai perceber ela depois de um tempo.
Agora, por exemplo, se você vai dormir, você apaga a luz, né? Uhum. Aí quando você acorda, você acende a luz, você enxerga a claridade. Ah, clareou. Sim. A mesma coisa é o sol quando nasce. Quando tá à noite, fica tudo escuro, tem muita coisa que você não enxerga, você não vê. A partir do momento que o sol nasce, fica tudo às claras, tudo fica visível, nada fica mais escondido. Então, a luz só é visível depois que você viu a escuridão. Por isso que a gente não pode negar e, por exemplo, assim, reprimir as nossas emoções, porque elas são importantes. E a terapia, né, a psicoterapia ou a psicanálise ou a psicologia, elas vão nos levar a entender esse nosso lado obscuro, que nos Sim. leva a entender o nosso potencial, a nossa luz. Então, um precisa do outro para existir. Nós somos as duas coisas, luz e sombra. E aí, Mari. quando você começa a entender isso dentro de você, isso é autoconhecimento. Aí você percebe, puxa, eu tô com raiva. Mas tá, essa raiva ela pode me levar a algo positivo, porque a raiva ela pode ser um impulso para você fazer algo, uma mudança de vida naquele momento. Sim. Mas ela também, se você não se conhece, não sabe o que está acontecendo, ela pode te levar para um destrutivo. Você pode agir por impulso e cometer um ato que depois vai destruir toda a sua vida. Entendeu? Então, o autoconhecimento é isso. Sim. Mari, e qual que é o primeiro passo para quem quiser se cuidar e não sabe por onde começar? Primeiro passo, começar em buscar ajuda. Então, você pode começar, por exemplo, por uma análise, uma psicoterapia, uma psicanálise ou até a própria psicologia, buscar um profissional. Depois disso, você começa o quê? A ter portas que vão abrindo. Aí você vai começar a se conectar com outras formas terapêuticas que são próprias tuas, mas tem que ter um começo. Precisa existir um terapeuta na nossa vida, independente da porta por onde ele entre. Então, às vezes, tem gente que vai começar, sei lá, por uma constelação familiar. Alguém indicou. Depois da constelação, ela, puxa, mas eu ainda não consegui sozinha. Aí ela vai buscar uma outra terapia, mas tem que ter uma porta. Então, a porta que você pode iniciar é buscar um terapeuta, um psicoterapeuta, ou um psicanalista, né? E começar a colocar o que a tua mente tá trazendo já de muito tempo para fora. E aí, depois disso, as portas abrem de várias formas. Então, você pode continuar esse trabalho terapêutico pro resto da vida. Então, a análise, ela é extremamente importante. Ou você chega um determinado momento que você vai optando por uma terapia aqui, outra ali, Ali. e Sim. vai levando. Sim. Nossa, Mari, última pergunta só. Para quem já Uhum. consultou, para quem já teve esse momento de terapia, mas naquele momento não se sentiu à vontade, como é que volta? Porque tem pessoas que acabam desistindo, achando que foi numa pessoa, não era aquilo, acaba desistindo. Então, é importante você entender que existem terapeutas e terapeutas. Então, a gente não pode desistir já no primeiro momento. Ah, eu fui lá naquele psicólogo e não gostei. Né? Eu falo por mim mesma, né? Porque eu já comecei a ir em psicólogos que chegava a terceira, quarta sessão e dizia, não, gente, que isso? Não acredito que eu tô indo lá para fazer isso não tá me ajudando em nada. Só Sim. que a gente não pode desistir, então a gente pode procurar indicações, a gente até pode conversar com amigos, conhecidos, familiares, né? Pegar uma indicação e vai experimentando, porque às vezes você não conseguiu com um terapeuta, daqui a pouco você encontra outro que se encaixa. Ah, esse daqui foi. É. Entendeu? Então, tudo também tem um momento, a energia, a conexão da gente. Então, às vezes, a gente não está conectado com um terapeuta top naquele momento, a gente precisa de um mais mediano. Aí a gente vai lá, começa por ali. Ah, não gostei. Vai buscar outro, pega a indicação, mas não desista de si mesmo. Não, o problema é que, às vezes, não é o problema o terapeuta, às vezes é o teu momento. Você está precisando de coisas que aquele terapeuta naquele momento não está ofertando. Sim.
entendeu? Sim, E aí, buscando, você vai encontrar. Vai chegar um momento que você vai encontrar. sim. Mari, e vamos lá. Onde as pessoas podem te encontrar? Como é que elas podem entrar em contato contigo? Então, aí eu tenho o meu telefone, né? O telefone comercial, tenho o meu Instagram, né? A Filha da Fênix Terapias, que você pode ir lá me adicionar, tal, e chamar ali no privado, que aí eu entro em contato, tá? Tá, é Tem o tu meu mesma que WhatsApp. responde, entra em contato contigo mesmo. Isso, sou eu mesmo que respondo. Eu respondo, faço tudo, por enquanto, né? Daqui a pouco vai ter uma equipe para me ajudar, mas por enquanto sou eu mesmo que respondo, tá? Então tem o Instagram, eu tenho um canal no YouTube também, que é a Filha da Fênix Astrologia, a Filha da Fênix Terapias. Tem o meu WhatsApp, eu não sei se eu passo o número ou deixo aí depois para tu colocar, Tu pode me né, na passar que daí a tela. gente coloca aí na tela, aham? Isso, tá. Então eu tenho o WhatsApp, então a pessoa pode me entrar em contato por vários meios, tá? Tem o TikTok também, que eu tô lá com alguns Ai, que vídeos, legal. né? Então tem várias redes sociais aí que a pessoa pode me achar. Ai, Mari, nossa, muito obrigada, Mari. Assim, eu tava Muito obrigada esperando pela também. nossa conversa. Eu sou suspeita em falar, a gente se conhece há bastante tempo, a gente já conversou várias vezes, né? E eu te acho uma pessoa, nossa, extremamente inteligente, dedicada, e eu tenho certeza que qualquer coisa que tu for fazer, tu vai ter sucesso, porque tu é ótima, tu é muito maravilhosa. Então eu quero te agradecer por ter participado, por estar aqui com a gente, dizer que gosto muito de ti, te desejo muito sucesso em toda a tua vida, para todas as carreiras, todas as etapas, para tudo que tu for fazer. Muito, muito obrigada. Ai, muito obrigada também. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de te ver assim, né? Engrenando no teu trabalho, porque eu lembro que a gente conversava. Tu dizia, mas eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa. E eu te dizia, no momento certo, a porta vai abrir, né? E aí tá, a porta abriu. E aí você tá hoje colocando o teu potencial, né, à disposição das pessoas e ajudando muitas pessoas. E aí esse é o meu trabalho também. Então eu sempre penso que eu nasci para ajudar também outras pessoas. Eu me ajudei, né, em alguns pontos da minha vida e hoje eu consigo ajudar outras pessoas. Então, a ajuda sempre começa com a gente mesmo. Primeiro, a gente precisa se ajudar para então conseguir ajudar os demais. E é isso que eu venho fazendo e vou continuar fazendo. Esse que dá o sentido à nossa vida, né? Servir. Eu Sim. estou aqui para servir. Ai, amém. Mari, sucesso pra ti, tá? Um beijo. Sucesso também, um beijo, muito, muito, muito obrigada. Ai, Sucesso aí no teu obrigada. podcast. Obrigada. Que Tchau, venha tchau. muitas e muitas, muitas, muitas bênçãos. Ai, amém, Tchau, amém. Tchau, tchau. 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 Gente, essa foi a nossa conversa com a Marilene. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o final. Peço para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no nosso canal do YouTube e também no nosso, acho que é canal que se diz, no Spotify. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.